Eu ouço muitas pessoas hoje em dia falar sobre felicidade, sobre essa busca pela felicidade, mas muito atrelada a felicidades de prazeres e principalmente prazeres momentâneos e superficiais. Eu realmente acredito que esse talvez seja um dos maiores problemas da nossa geração e das gerações que estão por vir, essa busca incessante pela pura e simples felicidade superficial. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo Kobato, eu fui tenente do exército durante 6 anos. Hoje eu sou empresário, fundador do maior ecossistema da Creators Economy do Brasil, com mais de 6 mil membros, movimentando mais de 25, 30 milhões de reais todos os meses dentro dessa nova economia. E se você quiser saber um pouco mais de como funcionam meus negócios, eu faço lives todas as semanas mostrando o que eu estou construindo, como eu estou construindo e trazendo insights muito mais técnicos de empreendedorismo, investimentos, dentro do meu grupo do WhatsApp que está aqui na descrição. É só acessar lá todas as semanas ao vivo. Vamos lá, que hoje é um assunto um pouco mais delicado e um pouco mais difícil de explicar, porque eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu ainda não consegui traduzir muito bem em palavras o que eu acho, então eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui. Então talvez algumas partes eu me enrole um pouco, mas porque eu quero tentar deixar o mais claro possível. Principalmente porque a palavra felicidade, ela pode ter algumas interpretações. O que eu quero trazer aqui, principalmente, o que eu falei no gancho aqui do vídeo, que é sobre essa busca incessante pela felicidade que as pessoas têm hoje em dia, principalmente os homens, tá? Esse vídeo aqui, a maioria dos meus vídeos, na verdade, eu vou querer falar muito com os homens, porque eu acredito que o que eu mais consigo ajudar nesse canal aqui, ou aprofundando em alguns assuntos, é formar caráter e alguns valores em alguns homens, tá? Específicos, por sinal. Para aqueles que querem seguir uma vida dos valores que vocês sabem que eu tenho, tá? Então, quando eu falo de felicidade, eu tô falando porque hoje em dia eu observo que a gente tem uma geração de homens fracos, tá? Sendo bem direto, nós temos uma geração de homens fracos. E quando eu falo de homens fracos, são justamente esses homens que acreditam que a vida deles deve ser feliz. E com feliz, eu quero dizer o mais fácil possível, o mais confortável possível, que ele acorde vendo arco-íris, que tudo seja perfeito, que ele não tenha estresse, que ele não tenha problemas, que tudo seja tranquilo, que ele possa fazer as coisas como ele quer. Então eu vejo que a nossa geração, eu tenho 27 anos hoje, a minha geração já começou isso, mas as próximas, a galera de 20 anos, 22 anos e até os que estão por vir, estão muito piores nesse sentido, porque realmente acreditam que eles merecem algo. Que ele, como homem, merece algo do mundo, que ele merece ser feliz. E, cara, vamos falar sério. Historicamente falando, os homens nunca foram felizes. Não nessa felicidade que você tá falando. Historicamente falando, toda a história, se você for puxar desde a época de Jesus Cristo até agora, passando pelo feudalismo, passando pelas partes das monarquias, sempre o homem esteve relacionado, todos os homens, pelo menos homens de verdade, que você vê nos livros, que você pesquisa a vida deles, estão relacionados a sacrifícios, a propósitos, estão relacionados a virtudes, a atitudes, a decisões, a lideranças. Nunca você viu a história de um homem em que a história dele ele era um homem feliz, né? Ele era um homem com uma boa vida, né? Confortável. Nunca era esse o propósito, né? Então, historicamente falando, o homem não foi criado para isso, exceto até agora, onde eu vejo que parece que esses novos jovens, né, dessa nova geração, é como se o mundo tivesse uma obrigação com ele de que, tipo assim, temos que viver bem, eu quero qualidade de vida, eu quero isso e aquilo, e não tem problema você buscar isso, né, para sua vida. O problema é você achar que você merece, que o mundo te deve isso e que sua vida te deve isso. Então, eu quero falar aqui com você, homem, que entendeu, principalmente, ou que sente isso dentro de você, de que não é isso que você tem que buscar. Então, eu não tô aqui para falar que você tem que sofrer, a gente vai entrar nesse ponto, mas para falar que você essencialmente deve ser triste ou que você não pode ser feliz. Isso que a gente não pode confundir aqui. Eu não estou aqui para falar que o homem não pode ser feliz. Existe um abismo de diferença entre o homem que acredita que a vida dele tem como objetivo ser feliz e o homem que é feliz. Nessa felicidade superficial que eu estou falando, tá? E por que a gente vai entrar nesse assunto, que eu falo que ele é um pouco complexo? Porque, para mim, existe sim uma felicidade que nós devemos buscar, mas que ela não é essa felicidade que eu vejo as pessoas buscando, que eu vejo os homens indo atrás. Então eu acho que a felicidade do homem, ela não é uma felicidade de prazeres, ela é uma felicidade de propósito. Então esse é o principal que eu quero trazer aqui nesse vídeo, porque
Se você é novo, tem seus 20 e poucos anos, e você sente isso como se você tivesse que ser feliz, ou você reclama que a sua vida tá difícil, porque você tá tendo que trabalhar, porque você tem que estudar, porque... Bem-vindo, você nasceu homem. E essa, na verdade, é a sua função. Entendeu? Você tem que entender que o valor que você tem pro mundo, pra sua futura família, pra sua futura esposa, pras mulheres, se você é solteiro, pras mulheres ao seu redor, foda-se se você é bonito, foda-se se você tem uma qualidade de vida, o teu valor tá atrelado ao quanto você é útil pra sociedade, pra sua família, pras pessoas ao seu redor, pros seus amigos, etc. E ser útil é justamente assumir a responsabilidade, por exemplo, de resolver problemas, ou assumir grandes responsabilidades, e assumir dificuldades, e principalmente fazer sacrifícios, né? Então, todos os grandes nomes da história que você deveria, pelo menos, admirar, você admira principalmente o sacrifício que eles fazem, né? Então, por exemplo, se a gente busca Einstein, que revolucionou uma geração, né? Uma geração não, o mundo, ele viveu uma vida inteira em prol. Você acha que ele era feliz? Provavelmente, se eu não me engano, tem alguns relatos que dizem que ele nunca se relacionou com uma mulher. Né? Você acha que isso é felicidade? Ele não construiu a família dele, ele abriu mão da vida pessoal dele inteira, numa vida inteira, na única vida que ele tem na Terra, para poder cumprir o propósito dele de servir à humanidade. Enfim, inúmeros reis, guerreiros, generais, combatentes sacrificavam a própria vida em prol de algo maior, de suas esposas, de suas famílias, de suas cidades, de seus países. E essa é a felicidade que eu acho que tem que vir do homem, né? Então, o que eu quero principalmente distinguir nesse vídeo aqui é a diferença dessa felicidade superficial, de prazeres, de facilidade, da verdadeira felicidade que um homem tem que buscar, que está pautada em propósitos, em desenvolvimento, em renúncias, em sacrifícios, em conquistas, em servidão, principalmente. Que eu acho que é isso que você tem que entender nesse vídeo aqui. E vamos lá. Eu acho que essa questão da felicidade, da facilidade, da busca pelo conforto, que eu vejo que as pessoas têm, os homens têm, tem uma frase, eu não lembro de quem que é, vou até pesquisar aqui. Tem uma frase, eu acabei de ver aqui, é do Sócrates, que diz: que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e força que seu corpo é capaz. Pra mim, essa frase ela tem muita profundidade, porque quando eu leio ela, eu não penso só na força física e na estética, né, na beleza estética do corpo, mas sim no potencial que você como homem tem de construir, de gerar, potencial de criar coisas. Só que tudo isso, de evolução, só que tudo isso para você fazer, você vai precisar de sacrifício. Você vai precisar de desconforto. E é aí que entra esse meu pensamento crítico contra quem tá sempre buscando conforto. E eu vejo que as pessoas fazem isso até em questão do pensamento, né, do subconsciente dele, tá atrelado isso de uma forma tão ruim que a gente trata como natural uma pessoa virar e falar assim: por mim, eu trabalharia até conquistar X valor, né? Se eu fosse enriquecer, com X milhões, eu pararia de trabalhar. Você entende que ele tá atrelando o trabalho diretamente ao resultado financeiro, e o resultado financeiro dele como o objetivo final, e o dinheiro é uma dessas coisas que ele não tem que ser um final, um objetivo final, ele tem que ser um meio, para que assim você possa cumprir o seu propósito aqui. Então, até quando a gente está falando de trabalho, de dinheiro, a pessoa quer, né, o homem quer ganhar o dinheiro para que quando ele tiver X dinheiro, ele pare de trabalhar. Ou seja, o objetivo final dele mesmo é o conforto. Isso quer dizer que ele não trabalha pelo trabalho como fim, porque ele gosta, porque aquele trabalho que ele executa ajuda pessoas, desenvolve a sociedade, gera propósito para ele. Não, ele trabalha por uma obrigação para atingir o fim dele, que é ter o conforto para não trabalhar mais. Ou então aquela pessoa que fala assim: nossa, como eu queria emagrecer para poder comer tudo que eu quisesse. Quer dizer, ela não quer emagrecer para ter saúde, para ter um propósito ali, para poder desenvolver o corpo dela. Não, é para poder voltar pro conforto dela e poder comer o que quiser. Mas é justamente esse pensamento que faz ela estar onde ela tá, ou seja, sem resultado. Então, eu critico muito esse pensamento do tipo assim: o objetivo final é o conforto. Por isso que esse vídeo comecei falando:
essa geração que busca a felicidade. Novamente, não é que o homem não deve ser feliz ou que ele não pode ser feliz, ele tá proibido disso. Mas é essa busca por essa felicidade superficial, onde o objetivo final é ter o conforto, né? Eu quero trabalhar pra depois não ter que trabalhar mais. Eu quero emagrecer pra poder comer o que eu quiser e engordar de novo. Entende o quanto que isso tem uma profundidade, né? Então, quando Sócrates fala isso, de buscar a beleza e a força do seu corpo, pra mim não é só do corpo, mas você como ser humano, como corpo físico e essa vida que você tem na Terra, buscar a força e explorar a potência de tudo que você tem. Quantas vidas você consegue impactar com as habilidades e os dons que lhe foram dados? Sabe? Quantas vidas, quantas coisas você consegue construir com a força que você tem no seu corpo, com a potência, com a inteligência, com o conhecimento, com a informação que você tem acesso, e você tá sempre buscando o mais fácil. O que você não entende é que para você chegar nos níveis que muito provavelmente você fala que quer chegar, você diz que sonha, você vai ter que renunciar a coisas, você vai ter que passar por momentos de provação e por dificuldades. O que eu vejo que muitos homens não entendem, genuinamente, cara, o que vai te fazer levar para o próximo nível não são coisas boas, são coisas ruins, são dificuldades, são obstáculos que faz você passar. Pensa no videogame, cara. Quando você começa a jogar, quando você vai jogar um videogame, não é divertido. Um jogo difícil, né? Um jogo que você tá tentando ali ganhar, sabe? Você morre, você tenta de novo, e você tenta outro caminho, e você tenta outra estratégia, e troca de arma, e não sei o que lá. E você tenta infinitos caminhos até que uma hora você acerta e fala: caralho, eu consegui. E essa sensação do eu consegui é a melhor sensação que um homem pode experimentar. É a sensação do eu tentei, eu falhei, eu tentei, eu falhei, eu tentei, eu falhei, mas eu consegui. Eu te garanto, cara, não existe nada melhor no mundo, uma sensação para um homem melhor do que eu consegui. Depois de tanta dificuldade, depois de tantos obstáculos. Então, quando você não quer passar pelo obstáculo, você está deixando de experimentar a melhor sensação que um homem pode experimentar. E isso que eu ainda tô falando numa posição onde hoje eu não tenho família, mas eu fico imaginando o quanto deve ser essa sensação quando você tenta algumas coisas para prover para sua família e você vê a sua família, as pessoas que você ama, usufruindo daquilo que você construiu com tanta dificuldade, com seu suor, com seu sacrifício. Então, quando eu vejo um homem reclamando porque a vida dele tá difícil, reclamando porque ele vê que tantos homens são felizes por aí, têm uma vida confortável e ele não, ou buscando esse conforto, né? Nossa, como eu queria ganhar tanto pra poder ficar de boa, como eu queria não sei o que lá pra parar de trabalhar, como eu queria poder comer tudo, como eu queria, e tudo que ele quer são prazeres. Quando eu vejo um homem adulto falando isso, eu julgo esse homem fraco. Só que você não precisa ser esse homem fraco. Você pode buscar a evolução. Você deve, na verdade, porque se você for analisar, a gente tem aí uma expectativa de vida de, sei lá, 75 anos, 80 anos de vida, e não tem nada melhor que você possa fazer nessa vida se não for evoluir. Se não for você, cada ano, cada dia que passa, você ser melhor do que a sua versão anterior. Só que o único jeito de você ser essa versão melhor é você passando por dificuldades que a sua versão anterior não passou. E aí, quando você passa por essa dificuldade, você se torna um pouco melhor. E aí, eu vejo esses homens evitando essas dificuldades. Tipo, não vou me colocar nessa situação. Não quero passar por essa situação. Mas eu quero a glória de quem passa por ela. E pra mim isso é um erro. Entendi, Kobata. Entendi que a verdadeira felicidade que o homem deve buscar não é essa felicidade superficial, de prazeres, de facilidade e principalmente de conforto. Então, o que você acredita que eu devo buscar? Cara, eu vou te falar uma coisa e eu vou contar a minha história pessoal, tá? E uma reflexão que eu tava tendo essas semanas pra trás, conversando com um amigo e que me fez mudar muita coisa. Esse ano tá sendo um ano de muita transformação mentalmente e espiritualmente pra mim. E eu quero compartilhar isso com você porque eu acho que tá totalmente de acordo. Eu tenho 27 anos hoje. Eu saí do exército com 24 anos. Nos últimos 3 anos, eu fiz mais dinheiro do que eu pudesse imaginar. Eu fiz, 30 vezes mais dinheiro do que eu achei que eu poderia no meu sonho, o maior sonho da vida, realizar. Sabe? E em janeiro desse ano eu tava muito triste. Entende? Triste, quando eu falo, não é triste do tipo assim, estou desanimado. É uma tristeza profunda, tá? É um negócio do tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô vivo? Tá ligado? Eu juro pra você que essas coisas passavam pela minha cabeça, mesmo entrando rios de dinheiro na minha conta bancária todos os meses. E com a vida mais fácil de todas. Então,
A minha empresa que eu tava trabalhando antes tinha mais de 120 colaboradores, então a nossa agenda era muito livre dos donos, né? Volume de dinheiro, eu podia comprar o carro que eu quisesse, eu poderia viajar pra qualquer lugar a qualquer hora. Eu literalmente tinha toda a liberdade que lá atrás, quando eu larguei o exército, eu sonhava. Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade, 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 tudo de prazeres, era tudo que a gente acha que vai fazer a gente feliz, né? E não foi isso que me fez feliz, na verdade, me deixou cada vez mais triste. E eu não tava entendendo, velho. Eu não tava entendendo. E eu não vou entrar no mérito aqui da minha conversão que aconteceu no começo desse ano, que hoje eu posso falar que eu sou genuinamente feliz, tá? Verdadeiramente feliz. Mas o que eu posso trazer pra vocês aqui nesse vídeo, e se vocês quiserem ouvir um vídeo sobre a minha conversão, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu trago. É uma história interessante. Aprendi bastante nos últimos meses com isso. Mas o principal que eu aprendi nessa parte é porque eu entendi que eu não estava vivendo com um propósito. Eu, por 3 anos, os últimos 3 anos, o meu propósito foi realmente a minha vida pessoal. Foi garantir que eu tivesse todos esses tipos de liberdade, foi garantir que eu colocasse um shape legal, foi garantir que eu tivesse minha saúde, que eu pudesse fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, com o que eu quisesse, com dinheiro e tal, etc. E aí eu percebi. Ali eu entendi o que faz, o que é a diferença dessa felicidade superficial de uma verdadeira felicidade do homem. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu queria servir. Então eu fui militar porque eu queria servir. Eu depois queria prestar concurso para a Polícia Federal porque eu queria servir. Meu sonho sempre foi salvar uma vida. Então depois eu quis ser bombeiro, porque eu imaginava, tipo assim, entrando num prédio em chamas e salvando uma vida. É um pouco fictício, né? Um pouco idealizado, mas é o que eu sentia. Então quando eu passei os últimos 3 anos buscando só o meu resultado, claro, eu ajudei minha mãe, fiz um monte de coisa para minha mãe. Mas quando eu conquistei, eu senti um vazio muito grande. E a reflexão que veio na minha cabeça é a seguinte: cara, de nada adianta para um homem, confia em mim, de nada adianta para um homem construir um império se ele não tiver pessoas para dividir. Imagina que você tem um castelo enorme, um vilarejo gigante, mas não tem ninguém. Você é rei de você mesmo, e só. Essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um homem, porque isso acaba com a raiz da essência masculina, que é a servidão, que é o propósito. Então ali eu comecei a refletir muitas coisas, e eu que sempre quis ter minha família, que sempre quis ser pai, por exemplo, fiquei ainda mais pesado quanto a isso. Porque eu percebi que, cara, eu moro numa casa de 700 metros quadrados, de 3 andares, com 4 quartos, sozinho. E às vezes eu sento na sala da minha casa e olho em volta e falo... E aí, eu que não sou um cara materialista, eu me toquei que, tipo assim, caindo 10 milhões na minha conta hoje, tipo, meio que foda-se pra mim. Beleza, eu vou poder comprar um carro mais caro, mas daqui 5 dias, me conhecendo, aquilo ali vai ser só mais um carro. Eu sou zero materialista. Beleza, eu podia ir pra uma casa maior, mas talvez isso me deixasse mais triste, porque era mais cômodo vazio. E ali eu comecei a sentir mais essa necessidade de, tipo assim, cara, eu preciso ir atrás de ter minha família. E focar nisso. E pivotar, e colocar a hierarquia da minha vida sobre isso. Então, por que eu tô trazendo esse assunto? Para te mostrar que eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando aqui a minha experiência de vida. Eu fui o cara que busquei a felicidade superficial, que achei que a felicidade ia estar nos prazeres, na liberdade mundana, numa liberdade de poder tudo. Eu achava que a felicidade ia estar na liberdade de poder tudo. E hoje eu entendo que a verdadeira felicidade está na liberdade de você controlar, de você se controlar e de você servir. Então, a verdade é que o teu propósito tem que estar acima da sua felicidade individual. E por que eu falo isso? Porque isso, quando eu falo essa felicidade individual, eu estou falando da felicidade superficial. Eu vou te explicar por quê, eu vou trazer algum exemplo que fique um pouco mais claro. Vamos supor, você não é multimilionário, você tá aí trabalhando, etc, etc, etc e tal. E a sua mulher recebe uma proposta de emprego num lugar pra ser, sei lá, garçonete num bar à noite pra trabalhar de madrugada. E o único jeito dela não precisar trabalhar num trabalho desse
é se você trabalhar 2 vezes mais. Você entende? Pra mim é muito nítido, né? Óbvio. Que, mano, nem que você tenha que trabalhar 10 vezes mais. Você não vai colocar sua mulher numa situação dessa. Isso é você abrir mão da sua felicidade individual. Você vai sofrer, mano. Tu vai se fuder. Mas você tem um propósito maior. Se você que tá assistindo esse vídeo não é claro isso pra você, você precisa trabalhar muito os teus valores. E é justamente disso que eu tô falando aqui. Então você entende um exemplo perfeito. Esse homem, eu tenho certeza que esse homem, ele vai trabalhar 2, 3 vezes mais, ele vai se fuder, ele vai chegar em casa exausto. Mas ele vai ser genuinamente feliz. Porque toda vez que ele olhar pro lado e ver que a mulher dele não tá num boteco à noite servindo outros homens numa madrugada que poderia acontecer infinitas coisas com ela, todo aquele cansaço dele vale a pena. Todo aquele cansaço dele passa. Eu tô dando esse exemplo, mas isso vale para vários tipos de dificuldades, esforços e sacrifícios. O que eu quero te trazer aqui é para você não esperar essa situação chegar para você se tornar esse homem que se adapta ao sacrifício, que se adapta à renúncia. Então, pra mim, o que eu entendo é que a verdadeira felicidade tá quando você deixa de fazer as coisas buscando resultado em si próprio. E eu te garanto, cara, depois que eu comecei a fazer as coisas muito mais pros outros, pros meus sócios, pros membros da minha comunidade, pros meus amigos, pra minha família, aí sim, não importa o que tá acontecendo, pode estar acontecendo um monte de problemas difíceis e ruins, eu tô feliz. Aquele vazio que eu sentia, já não sinto mais. Então, acho que o principal que eu quero trazer é que essa verdadeira felicidade, ela vai ser consequência de uma vida pautada num propósito. Cada pessoa vai ter o seu propósito. Tem pessoas que têm o propósito mais fechado, tipo assim, transbordar na vida dos seus. Tem pessoas que querem transbordar na vida de muito mais pessoas, que extrapolam o seu ciclo social. Eu sou muito mais assim, né? Mas eu conheço pessoas que não, que querem focar naqueles, que são família e amigos. O que mais importa é, se a tua felicidade hoje está pautada nos seus prazeres individuais, na tua liberdade individual e única e exclusivamente, o seu objetivo é único e exclusivamente essa felicidade própria, eu acredito fortemente que em algum momento você vai passar pelo que eu passei e vai ter uma crise existencial, talvez, de falar, velho, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? Então, antes que você passe por isso, eu quis trazer esse vídeo para você compreender um pouco que você, como homem, você não nasceu para buscar essa felicidade fácil e evitar conflitos e evitar desconfortos e evitar sacrifícios. Muito pelo contrário, você, como homem, você tem que passar por essa vida e buscar a porra da sua melhor versão todos os dias. E a sua melhor versão, ela só vai vir à base dos obstáculos que você superar, das dificuldades que você se colocar. Então, enquanto eu vejo que muita gente acredita, muitos homens acreditam que o objetivo de vida dele é ter uma vida, é ter conforto, é ser feliz, eu digo que a verdadeira felicidade é o contrário disso. É a busca constante pelo desconforto, pautada num propósito maior do que a tua própria felicidade simples, individual. E nesse momento, eu acredito que você vai ser genuinamente feliz e realizado como homem. Se fosse trazer isso de uma maneira muito mais romântica e idealizada, eu acredito que a melhor coisa para um homem seria morrer no lugar de alguém, dar a vida por alguém. Só que você não precisa morrer por alguém para fazer isso. Você pode simplesmente viver por alguém. E acho que essa é a melhor maneira de você ser realmente feliz. Não precisa esperar a morte, né? Não precisa morrer por alguém. Mas você pode viver pelas pessoas que você ama ou pessoas que você conhece. Esse era o conteúdo desse vídeo, galera. Fico feliz, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se eu consegui me fazer claro. Como eu falei, é um assunto que eu tenho uma opinião muito firme na minha cabeça, mas muitas vezes eu não consigo traduzir em palavras. Mas tá aí o vídeo, tamo junto, fiquem com Deus, deixa o like, se inscreve, é nóis.